Hoje estamos em Chipre, uma ilha frequentemente apresentada como um paraíso de férias, associada às suas praias mediterrâneas, ao seu sol radiante e, é preciso dizer, a uma população particularmente encantadora. Na internet, a imagem é muito simples: mar turquesa, hotéis, turismo. Mas, no local, a realidade é mais rica e, sobretudo, muito mais diversa. Logo à chegada a Chipre, percebe-se rapidamente que não é um país uniforme, nem fácil de categorizar. A experiência varia enormemente conforme a cidade, o bairro e até a época do ano. Há lugares onde a vida é muito tranquila, com um ritmo quase local, e outros onde tudo gira em torno do turismo internacional e do fluxo constante de visitantes. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é a facilidade de deslocação na ilha. O território é relativamente pequeno e as distâncias entre as principais cidades são curtas, o que permite mudar completamente de ambiente em pouco tempo. No entanto, essa facilidade de mobilidade também tem um impacto evidente nas zonas turísticas. O número de carros é muito elevado. No verão, algumas áreas ficam muito movimentadas e praticamente toda a gente acaba por alugar um carro para ter total liberdade. O aluguer é simples e rápido, sem grandes formalidades, o que explica porque muitos visitantes recorrem a essa opção logo à chegada. A propósito, é importante abordar um ponto prático: o clima. No verão, o calor pode ser sufocante, com temperaturas muito elevadas que tornam os passeios durante o dia cansativos, especialmente nas cidades costeiras, onde a sombra é escassa. Por isso, na minha opinião, a primavera é a melhor altura para visitar Chipre. O tempo ainda é quente, mas muito mais agradável e propício à descoberta. Se este tipo de conteúdo de viagem mais realista lhe interessa, subscreva agora mesmo. Nos próximos vídeos, apresentarei outros destinos onde o contraste entre o que se vê online e a realidade é ainda mais marcante. Outro aspecto interessante é a transformação de cidades como Limassol. Nos últimos anos, esta cidade mudou consideravelmente de rosto. Hoje, Chipre atrai pessoas de muitos países. A comunidade russa é muito presente, especialmente na sequência de eventos geopolíticos recentes que levaram muitas famílias a instalarem-se aqui. Há também uma comunidade indiana significativa, bem como pessoas oriundas de vários países africanos. Esta mistura de culturas transformou alguns bairros em espaços bastante internacionais. Onde a diversidade de línguas e estilos de vida é claramente visível nas ruas. Essa diversidade reflete-se também no urbanismo. Em certos bairros, encontram-se edifícios modernos, escritórios e residências recentemente construídas para expatriados, enquanto noutros se preserva um modo de vida mais tradicional e local. Limassol é provavelmente o melhor exemplo dessa dualidade. Quanto ao custo de vida,
Chipre pode surpreender mais do que um visitante. Em certos aspectos, os preços são comparáveis aos de cidades do norte da Europa, como Amsterdão. Por exemplo, uma refeição num restaurante médio pode custar entre 15 e 25 euros por pessoa, dependendo da zona. Um café custa geralmente entre 3 e 5 euros. O aluguer de um carro padrão pode variar entre 30 e 60 euros por dia em época média e aumenta consideravelmente no verão. No que diz respeito ao alojamento, um apartamento turístico em zonas populares pode facilmente ultrapassar 80 ou 120 euros por noite na época alta. Isso coloca em causa a ideia de que toda a ilha seja barata. Aqui também, a diferença entre zonas locais e turísticas é evidente. Bastam alguns quilómetros para que o nível de preços e a experiência global mudem completamente. Em cidades costeiras como Ayia Napa ou partes de Pafos, o turismo está por todo o lado. Hotéis, restaurantes e locais de entretenimento concentram-se em centros muito animados durante o verão, mas fora dessas áreas, o ritmo muda bastante e torna-se muito mais calmo, com uma vida cotidiana mais autêntica e menos voltada para os turistas. Outro ponto marcante é a sensação geral de segurança. A atmosfera é descontraída, mesmo à noite. É comum ver pessoas deixarem os seus pertences em espaços públicos sem grande preocupação, o que contribui para o conforto geral da viagem. A meio do percurso, se aprecia este tipo de conteúdo autêntico sobre diferentes países, este é o momento ideal para subscrever, pois o próximo destino revelará um contraste ainda mais acentuado entre expectativas e realidade. É importante sublinhar que cada cidade de Chipre tem a sua própria personalidade. Limassol é mais moderna e internacional. Pafos combina turismo, história e sítios arqueológicos. Já as regiões do interior mantêm um modo de vida muito mais local, com menos influências externas. Esta diversidade faz com que a ilha não possa ser resumida a uma única experiência. Para concluir esta etapa da viagem, se pretende descobrir países menos conhecidos ou destinos onde a realidade difere do que é geralmente apresentado, recomendo que veja os próximos vídeos do canal. Existem lugares onde os contrastes culturais e económicos são ainda mais extremos. A viagem continua.